Boa noite, muita paz. Vamos dar uma checada no áudio. Se tá ok? A Karina, Lara Diesel, Carla. Quem é que me dá quem é que me confirma aí se o áudio está ok? Raquel Silva, boa noite. Pedro Braga, doutor, tudo bem, né, Pedro? Áudio ok, né? Bom, como o tema você já deve ter lido, né? Já deve ter observado, o tema de hoje, né? É a cura do cego de nascença, né? Nós estamos nos propondo a fazer uma explicação do Evangelho, versículo a versículo. É o que nós vamos fazer hoje, da cura do cego de nascença, trazendo para os nossos dias de hoje. Isto quer dizer, sem nenhuma bandeira religiosa, porque o Evangelho, ele não tem religião, ele é usado pelas religiões, porque toda a proposta do Evangelho que Jesus Cristo veio nos colocar, nos oferecer, é para o nosso autodescobrimento. E o autodescobrimento nos levará à autoiluminação, né? Certo? Então, trazendo essas informações, essas explicações para o dia de hoje, alguma coisa pode não soar bom, né, para alguns, porque tem muita gente que ainda acredita que Jesus Cristo veio nos salvar sem nenhum esforço nosso, né? Simplesmente Ele vai chegar e carregar nossa cruz e nos libertar de tudo aquilo que vem nos pressionando, que vem nos fazendo sofrer. Não é essa a proposta que Jesus Cristo nos colocou, porque senão Ele não teria dito: quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar esse homem velho, ultrapassado, egoísta, vaidoso, orgulhoso, que Ele quis dizer. Porque se Ele levar uma das suas ovelhas, salvar uma das suas ovelhas, tem que salvar todas, porque o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Então é dentro desse foco, dentro desse parâmetro, que nós vamos procurar explicar as passagens do Evangelho, versículo a versículo, e tendo mais os apóstolos, os evangelistas, eles contribuem para cada passagem, cada versículo desse, Paulo, Pedro, Tiago, João, eles contribuem através do seu modo de entender o Evangelho. Nós vamos ver aqui hoje nessa passagem que nós estamos propondo explicar, tá ok? Então vamos começar fazendo a nossa prece de agradecimento a Deus, Pai de bondade e de misericórdia, a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, a todos os anjos, os santos, os espíritos iluminados, que vêm nos intuindo, que vêm nos fortalecendo diante as nossas passadas por essa escola, por esse mundo, do qual esses aprendizados que nós estamos tendo contribuirão bastante para a nossa ascensão espiritual. Sempre confiante, Senhor, na Tua misericórdia e no Teu amor, nós vamos seguir adiante, em busca das moradas que Tu vieste nos anunciar. Nós só temos a Te agradecer por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Bom, cura do cego de nascença. Jesus Cristo fez tantas curas. Por isso aqui no final do Evangelho de João, ele disse: olha, se nós fôssemos relatar tudo aquilo que Jesus Cristo falou e fez, não caberia nos livros, porque muita coisa realmente Jesus Cristo fez. E ainda foi mais, ele foi mais claro ainda quando disse: olha, é necessário que eu vá para que o Paráclito, o advogado, possa vir e vos revelar aquilo que eu não posso dizer agora. Por quê? Era muito mais profundo do que ele disse há mais de 2000 anos, e que nós ainda hoje não entendemos, mas que vamos entender.
Porque, na verdade, Jesus Cristo falou para a nossa individualidade, não falou para a nossa personalidade. Ele veio buscar justamente fazer com que essa luz que há dentro de cada um de nós brilhe. Essa luz. Essa luz é a essência divina da qual todos nós carregamos, para onde nós formos. Certo? Então, cura do cego de nascença. Lógico que esse cego de nascença, ele estava defronte do templo de Jerusalém. E todos conheciam esse cego de nascença. Logo, eles devem ter observado ele pequenininho ali no templo, como também os doutores da lei, que ele havia nascido cego. Ele havia nascido cego. Pois bom, defronte desse templo de Salomão, que foi destruído por várias vezes, e que os judeus reconstruíram, Jesus Cristo chega e viu um homem, um cego de nascença, como tantos outros que ele já havia curado. Ele já havia curado o cego Bartimeu, filho de Timeu. Ele havia curado um endemoniado, quer dizer, estava obsediado. Ele era cego e era mudo, e ele o curou. 3 curas nesse caso aí, certo? Pois bem, ele viu um cego de nascença. Ele estava acompanhado dos seus apóstolos. Seus apóstolos, como também os doutores da lei. Os doutores da lei ficavam só observando ali o que ele fazia, para que alguma coisa que ele fizesse contrária às leis deles, as leis de Moisés que ele seguia, eles assim comunicavam aos doutores da lei, que Jesus Cristo estava fazendo isso e aquilo outro. Pois bem, Paulo, a escrever ao Romano, e nós lembramos que Paulo foi um doutor da lei, com o nome de Saulo, que foi o primeiro perseguidor dos cristãos. E na estrada de Damasco ele encontrou Jesus Cristo e se transformou. Isso mostra o quê? Que nós também vamos nos transformar. Paulo, escrevendo aos Romanos, 2:12, ele diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, para que uma pessoa nasça com qualquer deficiência, ou seja, visual, física ou mental, alguma coisa ele fez para ter nascido nessas condições, porque senão Deus seria um monstro. Porque se fosse uma regra, todos deveriam nascer da mesma forma. Todos deveriam nascer. E por que aqui uns nascem e outros não nascem? Porque são espíritos endividados perante as leis de Deus. E nós devemos agradecer por estarmos tendo a oportunidade de reparar os erros cometidos no passado. Precisamos entender o que Jesus Cristo disse, que o semeio é livre, a colheita é obrigatória. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós realmente desejamos, mas devemos estar preparados, porque outra pessoa não faz por nós, não colhe por nós. Foi isso que Jesus Cristo veio nos mostrar através dos seus ensinamentos. Então vamos ver aqui. Perguntaram os seus discípulos, os 12 discípulos que Jesus Cristo convocou, eles perguntaram dizendo: Rabi, quem errou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então os apóstolos naquela época, eles tinham essa ideia, né, de que se um filho nascesse como esse, nasceu cego de nascença, era culpa dos pais. Culpa dos pais. E que hoje nós sabemos que não é culpa dos pais, porque todos nós somos filhos de Deus. E os nossos filhos, espiritualmente, eles podem ter a mesma idade que nós temos, espiritualmente. Então, muitas vezes um espírito que renasce na Terra com deficiências visuais e nasce numa família, muitas vezes essa própria família contribuiu para que ele chegasse a esse ponto, e nesse caso vem resgatar com o filho. Nesse caso aí um resgate coletivo. Pode acontecer isso. Desse cego de nascença ter se comprometido com os pais e voltar os 3 para que, através do resgate coletivo, ele pudesse se saudar perante as leis de Deus.
Então, os apóstolos, eles acreditavam que se aquele homem estava cego, havia nascido cego, eles acreditavam que tinha sido pelos seus pais. O motivo dele estar daquela forma. O que hoje nós entendemos que os filhos não resgatam pelos pais e nem os pais resgatam pelos filhos. Eles podem se unir para participar de um resgate coletivo, mas não um reparar pelo outro. Um pode se sacrificar. Um filho nosso vem para esse mundo aqui e ele vai passar por muitas provas, muitas dificuldades. Um pai ou uma mãe ou a família vem para ajudá-lo. Pode acontecer isso, mas é uma missão, não é a prova, não é uma expiação. Certo? Isso Paulo, em Romanos, ele explica esse versículo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, as leis de Deus. E no Apocalipse de João 2, 22 e 2, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Está no Apocalipse. E no Provérbios 24, 29, ele diz, não digas, como ele me fez a mim, assim o farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Então a gente vê que no versículo desse, versículo 2, nós encontramos 3 passagens na Bíblia explicando esse versículo. Isso quer dizer o quê? Que a própria Bíblia, o próprio Evangelho se explica a si mesmo. Nós não podemos fugir dessa realidade. O Evangelho se explica a si mesmo. Se você for procurar a explicação espiritual mais profunda, sem partido nenhum, sem querer trazê-lo para as suas convenções, para aquilo que você acredita. Certo? Bom, respondeu Jesus, né? Eles fizeram a pergunta de quem é a culpa nesse caso, dele ou dos seus pais? Foi os seus pais que erraram, né? Jesus respondeu, nem ele errou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele a ação de Deus. Esse espírito, nesse caso, ele pode ter vindo cego, com essa deficiência, para servir como missão, para dar o exemplo de como se deve comportar perante as dificuldades, as adversidades da vida. Então, se Jesus Cristo respondeu, nem ele errou, nem seus pais, mas para que se manifestasse nele a ação de Deus. Lógico, Deus não vai de forma alguma nos maltratar e nos punir as leis de Deus sem que nós tenhamos feito por isso. Então, nesse caso, esse Espírito veio numa missão de mostrar para nós, como hoje tem muitos missionários, nós até comprovamos aquele que veio numa cadeira de roda, que eu não esqueço, eu não me lembro do nome dele agora, e que ele deixou exemplos belíssimos aqui para nós, da autossuperação desse homem. Com tantas limitações, ele ainda deixou os exemplos que nós devemos copiar. Então, é um espírito missionário que vem aqui ao mundo para nos deixar esses exemplos. Então, Jesus Cristo, nem ele errou, nem seus pais, mas para que se manifestasse nele a ação de Deus. Aí nós fomos encontrar em Éfeso, Paulo escrevendo para essa comunidade, Paulo diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que aconteça com a gente, nós precisamos dar graça pela oportunidade que nós temos de reparar, ou a oportunidade que nós estamos tendo de aprimorar mais os nossos espíritos. Então nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser. O que nós vivemos hoje, mesmo que muitas vezes a gente não queira entender e se revolte pelo livre-arbítrio que a gente tem, mas um dia nós vamos entender. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus Cristo. Ou então não é porque nós vamos ficar chateados, zangados, revoltados com Deus, que Deus vai derrogar as suas leis e mudar para nós. De forma alguma. Vamos cair na realidade. Certo? Bom,
E continua, né, Jesus Cristo. Nós devemos executar as ações de quem me enviou. Quem foi que enviou? Deus. Ou então Jesus Cristo não é Deus. Jesus é Filho. Nós devemos executar as ações de quem me enviou? Deus. E quem foi que nos enviou para cá, para esse mundo aqui? Deus. Porque só há um Criador. Só há um Criador, que é Deus. Nada existe fora de Deus. Tudo existe dentro de Deus. Fora não existe. Das ações de quem me enviou, enquanto é dia, vem a noite quando ninguém pode agir. Vocês veem, uma alegoria. Porque ele quer dizer o quê? Quando chega a noite, é justamente o momento da decrepitude maior das nossas vidas físicas. Não é espiritual. O espírito não morre. O que se decompõe é o corpo físico. É a noite que Jesus Cristo, nesse caso, está querendo dizer. É que nós devemos aproveitar quando as fases, os ciclos da nossa vida. Se nós formos deixar para quando tiver 70, 80 anos, nós não vamos ter mais o corpo que vai nos oferecer condições para que a gente faça o trabalho que nós precisamos fazer. Por isso é que Jesus Cristo falou, enquanto é dia, no vigor físico, porque o espírito precisa do corpo físico. Porque quando vem a noite justamente o desgaste do veículo físico, nós vamos ficar limitados a muitas ações. Quando ninguém pode agir. Então vou repetir só o versículo. Nós devemos executar as ações de quem me enviou, no caso Deus, enquanto é dia, no vigor físico. Vem a noite, que é a decrepitude do corpo físico, quando ninguém pode agir, quer dizer, através das limitações que o corpo físico nos impõe. O Espírito, volta a repetir, é eterno. Bom, e João 1:11-9, ele disse: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então é muito melhor nós caminharmos de dia do que deixar para caminhar de noite, pelas limitações do corpo físico. E Jesus Cristo continua: cada vez que eu esteja no mundo, sou a luz do mundo. Aí nós precisamos explicar isso aí. Cada vez que eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso nós não podemos levar ao pé da letra, porque Jesus Cristo disse que o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas e que não nos deixaria órfão, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Isso em espírito, em corpo não. Certo? Então ele não vai nos abandonar. Qual é o pastor que vai abandonar as ovelhas? Então nós precisamos interpretar dentro da racionalidade que Paulo falou em Gálatas 4:4. A letra mata, o espírito é que vivifica. Porque se nós formos interpretar o pé da letra, quer dizer que Jesus Cristo, depois de partir, ele não está mais no mundo aqui. Mas ele está espiritualmente. Cada vez que eu esteja no mundo, sou a luz do mundo. Depois ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Entenderam? Então, nós precisamos pegar a essência daquilo que Jesus Cristo nos deixou. Ele nunca nos abandonou. Eu estarei convosco em todos os momentos da vossa vida. Não vos deixarei órfãos. Porque nós precisamos Ele acompanhando as nossas passadas. A morte em si, porque quando você desencarna, praticamente você não tem mais condições. E nesse caso, na decrepitude da vida física, não, você pode passar 10 anos, ainda 20 anos ou 15 anos com as limitações da vida física. Certo? Bom, então Jesus Cristo procurou agir. Então ele disse para os apóstolos, olha, nem ele nem seus pais, mas para que se manifestasse a vontade de Deus. Então o que foi que ele fez? Dizendo isso, ele cuspiu no chão e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do cego. Agora, só que Jesus Cristo, outras curas ele fez, a cura do servo do centurião à distância, não precisou fazer nada.
ele curou o cego Bartimeu, filho de Timeu. Não fez lama. Mas é porque cada momento ele procurava ilustrar. Cada momento ele precisava passar essas explicações para os nossos irmãos, para nós. Então ele utilizava desses recursos. Ele cuspiu no chão. Isso nós podemos interpretar, no caso de todos aqueles que vêm aqui ao mundo, eles vestem essa indumentária carnal, que é uma composição energética desse mundo. Nós não tomamos os medicamentos que são formados, são criados da própria energia desse mundo. De outro mundo não serve o remédio para cá, para nós, para os nossos corpos. Porque os nossos corpos pertencem a esse mundo, da energia desse mundo. Da energia desse mundo. Então, Jesus Cristo fez lama, dizendo o quê? Que é preciso voltar para esse mundo aqui, vestir esse corpo carnal para a depuração do espírito. Porque foi aqui que nós nos endividamos. E é aqui que nós precisamos reparar, resgatar as promissórias que nós assinamos quando no banco das leis de Deus. Certo? Então ele chega e unge os olhos do cego. Pega a lama e coloca nos olhos do cego. Como energia desse mundo aqui, porque ele se comprometeu nesse mundo. Então é preciso voltar para esse mundo e procurar a cura nesse mundo, nessa escola onde nós nos encontramos com o cego, que nesse caso não foi uma expiação, foi uma missão dele. Depois ele diz para o cego, vai lá lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Enviado. Ele foi, pois, lavou-se e regressou vendo. Quer dizer, quando nós mergulhamos nessas energias terrenas, nós o quê? Nós ficamos curados daquela enfermidade, daquele problema que nós trouxemos para a depuração do nosso espírito. Já que todos nós sabemos que tudo é energia no universo, então se eu tenho uma energia negativa de uma dívida, eu tenho que vir o quê? Reparar essa dívida, transformar essa energia negativa numa energia positiva. É assim, o nosso perispírito ele serve justamente para isso. Bom, mas só que Mateus 12, 22, ele diz, trouxeram então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. Uma das outras passagens que eu já até citei ela, que outros cegos, Jesus Cristo também curou, não da mesma forma, fazendo lama e colocando nos olhos do cego e mandando ele se lavar. Mas de outras formas também ele fez. Bom, então os vizinhos e os que costumavam vê-lo antes, porque era mendigo, diziam, não é esse o que se sentava e mendigava? Isso quer dizer, depois que Jesus Cristo fez lama e foi se lavar. Os transeuntes, as pessoas que estavam ali, mas não é esse cego ali que estava ali pedindo esmola desde criança, eles não estavam acreditando, porque até aquele momento ninguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Ou então as pessoas passavam e ficavam observando, não é esse homem que era cego? E como é que ele agora vê? Então, nesse momento, Jesus Cristo deveria ter saído, porque depois é que Jesus Cristo vai reencontrar esse cego. A multidão deve ter chegado próximo a esse cego para comprovar se realmente era ele. Comprovar se era realmente ele, esse cego de nascença que eles viam ali. Ora, nós temos que entender que Tomé, que caminhou com Jesus Cristo, depois da ressurreição de Jesus, ele disse, se eu não tocar nos cravos, no flanco direito, eu não vou acreditar que é ele. Tomé. Hoje, a quantidade de Tomés que nós encontramos no mundo, quantos nós não encontramos? Mas tudo bem. Então os vizinhos, os que costumavam vê-lo antes, porque era mendigo, diziam, não é esse o que se sentava e mendigava? Eles não estavam acreditando diante as evidências ali. Mas aí só que Jesus Cristo, com todos os esforços que ele fazia, em Lucas 11, 15, nós vamos encontrar o quê?
Os doutores da lei dizendo que, através das curas de Jesus Cristo, ele dizia, ele expulsa os demônios por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Quer dizer, querendo simplesmente ridicularizar a Jesus Cristo. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Beelzebul, nesse caso. E Jesus Cristo iria dizer mais tarde, como é que Beelzebul, o demônio, expulsa a si mesmo? Então sua casa está dividida. Então como é que Beelzebul vai fazer o bem? Se ele é o príncipe dos demônios. É uma contradição, né? Uma contradição. Bom, mas vamos em frente. Uns dizem, é ele mesmo. Eles ficavam na dúvida. Outros diziam, não é, mas é parecido com ele. Ele mesmo dizia, sou eu. Quando eles falavam isso, o próprio cego dizia, não sou eu era cego realmente. Quer dizer, aqueles que estavam ali no momento dessas cenas, não acreditavam, de forma alguma. E Jesus Cristo saiu com os apóstolos. Então Tomé, foi o que eu falei, né? Tomé, através de João, ele disse, né? Aquela frase, já que eu já disse, se eu não tocar, muita gente precisa tocar ainda. Só ver não basta, precisa tocar. Perguntaram então, como te foram abertos os olhos? Isso os doutores da lei, aquele pessoal do Sinédrio, né? Então, eles não acreditando, eles dizem, agora vamos procurar as respostas. Perguntaram então, como te foram abertos os olhos? E nós encontramos em Isaías 35:5, ele dizendo, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Isso o profeta Isaías já falando das curas que Jesus Cristo iria realizar. O profeta Isaías. Isso quer dizer que tudo está escrito. Tudo está escrito. O Apocalipse de João, que Jesus Cristo ergueu um poucozinho do véu do futuro, e João olhou e escreveu todo o Apocalipse. Então respondeu ele, o cego chega e responde, um homem chamado Jesus fez lama, ungiu-me sobre os olhos e disse, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei e me vi. Ele explicando para as pessoas como tinha acontecido tudo. E nos Atos dos Apóstolos, explicando o versículo, olha que a nossa proposta é explicar versículo por versículo, retirado do próprio Evangelho. Atos dos Apóstolos 9:1, Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, disse, levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Isso quando foi devolvido a visão a Saulo de Tarso. Naquele momento que ele encontrou Jesus Cristo, seus olhos se apagaram. E quando Ananias devolveu a visão a ele, ele sentiu como escamas de peixe caindo dos seus olhos. Uma cura que Jesus Cristo assim o fez, quando Paulo encontrou Jesus Cristo na estrada de Damasco. Perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Lógico que a multidão chegou, ficou ao redor do cego, o cego nem viu. Ele ouvia, quando Jesus Cristo passava ali pelo templo, o seu nome, mas não conhecia Jesus, o que nós vamos comprovar lá depois. Nós vamos comprovar quando Jesus Cristo reencontra o cego. Então ele disse, eu não sei. Então João 18:20, ele fala de Jesus. Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Jesus Cristo nunca disse nada em oculto. E Mateus explica também o próprio versículo, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então Jesus Cristo veio para todos, ele é uma luz que se esparge, tentando nos ajudar, nós nos libertarmos das sombras, da escuridão que nós mesmos, através das nossas ações, provocamos. Então é necessário que ao se acender uma luz, se colocar na candeia, para que todos possam ver. Bom, levar o ex-cego aos fariseus. Bom, agora nós vamos levar esse homem, porque se ele passar muito tempo aqui, o povo vai cada vez mais acreditar em Jesus Cristo.
e levaram o ex-cego aos fariseus. João, ele complementa esse versículo, 11:53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Quer dizer, através das ações de Jesus Cristo, incomodava os doutores da lei, como incomoda muita gente hoje ainda. Incomoda Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo incomodam a muita gente ainda. Ou a nós mesmos todos. Né? Bom, isso porque Jesus Cristo, ele fazia curas no dia de sábado. E no dia de sábado não se poderia fazer nada, a não ser caminhar 200 passos. 200 passos. E foi aquele ensinamento que Jesus Cristo deixou, que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado criado por causa do homem. Por isso é que Jesus Cristo fazia as curas, porque ele estava servindo a Deus, não era aos homens. Não era aos homens. E tinha outra coisa, os doutores da lei, quando qualquer animal dele caía dentro de um buraco, no dia de sábado, para não morrer, eles tiravam. Eles simplesmente infringiam as leis para não ter prejuízo. Ou então, por que Jesus Cristo não poderia curar no dia de sábado? Então, eles levaram ao Sinédrio justamente porque ele estava infringindo uma das leis dele. Por isso, ele foi levado para o sábado. Ele foi levado para o Sinédrio para dar as explicações. Bom, no versículo 15, de novo, então os fariseus perguntavam, como via? Respondeu ele, ungiu-me com lama sobre os meus olhos, lavei e me vejo. É lógico que ele estava cego. Ele só sentiu quando Jesus Cristo tocou os seus olhos e ele ouviu quando Jesus Cristo mandou ele para a piscina de Betesda. Ele não viu Jesus Cristo. Ele vai repetir sempre essa mesma coisa. Então Marcos, que é o segundo evangelista, 8:24 diz, e levantando ele os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Eu coloquei isso aí porque outro cego Jesus Cristo curou, mas essa cura foi diferente, que ele voltou vendo os homens como árvores, e Jesus Cristo mandou que ele se lavasse novamente, e depois ele viu nitidamente. No versículo 16, ele diz o seguinte, diziam, pois, alguns dos fariseus, este homem não é de Deus, porque não observa o sábado. E eles observavam o sábado. Como eu falei, para não ter prejuízo, ele tirava um animal de dentro do buraco. E João 11:50, ele diz, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Depois dessas curas, das ações de nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo incomodava ontem como incomoda hoje, eles preferiram o quê? Começar a tramar daí para matar Jesus Cristo. Porque o que ele fazia era muito convincente. Era muito convincente. O item 17, o versículo. Disseram então ao cego de novo, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele respondeu que é profeta. O cego disse que é profeta. Lógico. Os profetas que eram os porta-vozes, né, de Deus, essa boca profética, né, como nós conhecemos a Bíblia, tem tantos profetas que vieram falar justamente através da inspiração de Deus. E Jesus Cristo também disse, eu e o Pai somos um. O Filho só faz o que vê o Pai fazer, o que ouve o Pai dizer para ele. Mas os judeus não acreditavam a respeito dele, que fora cego e via, até que chamaram os pais do que receberam à vista. Eles estavam querendo procurar alguma coisa para dizer que aquilo ali não era real. Eles estavam lutando para que isso, na verdade, acontecesse, né? Que ele chegasse a esse ponto de ter essa explicação. Então, Lucas 22... ele diz, ide anunciai a João que tem visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia o Evangelho. Isso Jesus Cristo fala através de Lucas, naquele momento em que João o Batista manda os seus apóstolos lá para perguntar a Jesus Cristo se ele realmente era aquele que deveria vir. E Jesus Cristo mostrou aos apóstolos ali de João, através das curas, a sua capacidade, o que ele viera realmente fazer. Esse é o versículo que explica isso aí. Bom, então os fariseus continuaram no interrogatório. E os interrogaram dizendo,
É este vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Isso ele já perguntando aos pais do ex-cego. Interrogaram os seus pais, perguntando, na verdade, se ele realmente era cego e como é que ele vê agora. E respondeu-lhe seus pais e disseram, sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego. Que ele nasceu cego, que é nosso filho e que nasceu cego a gente sabe. Bom, no versículo 21, ele continua, mas como agora vê? Não sabemos, ou quem lhe abriu os olhos? Não sabemos. Interrogai-o, já tem de idade, ele mesmo falará a seu respeito. Porque os pais estavam simplesmente com receio de ser incriminados juntamente com o filho. Ou então dizendo, ele já tem idade, pergunte a ele que ele sabe dizer o que foi que aconteceu com ele. Bom, Jesus Cristo, através de João, se referindo a essa passagem, ele diz, João 9,39, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, ele vem trazendo uma nova proposta de libertação, mas muitos já abriram seus olhos, mas outros continuam com os olhos da mesma forma, fechados, não querendo de forma alguma aceitar as evidências que o Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. E quando eles estudam o Evangelho, eles interpretam a sua maneira, tirando partido da situação, e não é isso. Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse, quem não ajunta comigo espalha, quem não está comigo está contra mim. Eu vim para aqueles que desejam ouvir, eu vim para aqueles que desejam escutar e ver a proposta de Jesus Cristo. Então no item 22, o versículo, eles disseram, isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porque os judeus haviam combinado que se alguém confirmasse o Cristo, seria expulso da sinagoga. Naquele tempo, um judeu não poder entrar na sinagoga era uma coisa incrível. Por isso é que os pais disse para os fariseus, pergunte a ele que ele já tem idade para responder. E diante da evidência do ex-cego, o ex-cego podia se defender. Só, mas eu era cego, agora estou vendo. Agora, se vocês me perguntar como, eu não sei. Eu só sei que Jesus Cristo fez lama, mandou que eu me lavasse no tanque de Betesda, e eu vejo. E para mim o importante é isso. Bom, continua no item 22, comprova ao escrever, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temia o povo. A vontade dele nesse momento era pegar Jesus Cristo e levar ao julgamento e depois condená-lo à morte, como eles fizeram juntamente com Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Mas eles temiam o povo. Nós devemos lembrar que Jesus Cristo andava sempre com uma grande multidão, por isso é que ele multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes, para mais de 5.000 pessoas. Bom, continuando no versículo 23, por isso disseram seus pais, já tem idade, interrogai-o, porque eles não queriam ser impedidos de chegar ali na sinagoga. Então pergunte a ele. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que fora cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é errado, quer dizer, eles estavam querendo colocar palavras na boca do ex-cego. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é errado. Falaram para o ex-cego. E o ex-cego respondeu, se é errado, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Pronto. A prova estava ali. Eles é que se rebolassem, eles é que se malcomunasse e tudo mais, para encontrar outra explicação, porque ele estava ali, estava vendo e era cego, e muitos conheciam a ele ali. Então, diante de fatos, argumentos. Bom, no 26 ele diz, disseram, pois, que te fez? Como te abriu os olhos? Quer dizer, eles perguntaram, fizeram a mesma pergunta. Como foi que ele fez isso? Como ele te abriu os olhos? Já que tu era um cego de nascença. Respondeu-lhe, já vos disse e não ouviste. Por que quereis ouvir de novo? Eu acho que o cego nesse momento estava brincando com eles, né? Acaso também vós quereis ser seu discípulo?
O ex-cego falando para os fariseus e os doutores da lei. Acaso vós também desejais ser discípulo dele? Quer dizer, já ficou brincando, né? Injuriaram-no e disseram, tu és discípulo dele, nós somos discípulo de Moisés. Eles eram discípulos de Moisés, mas não cumpriu assim o que Moisés revelava. Ele tinha a sua própria maneira de cumprir as leis de Moisés. Mas só que as leis de Moisés, quando Jesus Cristo chegou, as leis dos profetas até João, depois de João, é a segunda revelação, as propostas que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Quando alguém bater numa face, apresentar também a outra. Quando alguém quiser caminhar contigo 1000 passos, caminha 2000. É a proposta que nosso Senhor Jesus Cristo. E a lei de Moisés, olho por olho, olho por olho, dente por dente, o que Jesus Cristo veio falar foi totalmente o contrário. Quando alguém bater numa face, apresentar também a outra. Já foi contra a lei de Moisés. Bom, sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Quer dizer, eles acreditavam que Deus falou para Moisés, mas a Jesus Cristo não. Por quê? Porque Jesus Cristo não falava o que eles queriam. Jesus Cristo não falava o que eles queriam. Por isso é que não agradavam a eles. E eles lutaram até que crucificaram Jesus Cristo juntamente com Pôncio Pilatos. Respondeu o homem e disse, nisto está o admirável, que não saibais de onde ele é. E no entanto ele me abriu os olhos. Quer dizer, o ex-cego já estava brincando com eles, né? O importante para o ex-cego era que ele estava vendo agora e era motivo de felicidade para ele. E quando nós também nos libertarmos dessa cegueira espiritual. Porque nós temos os nossos olhos muito abertos para as coisas materiais, mas para as coisas espirituais não. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Bom, então ele continua no versículo 31. Sabemos que Deus não ouve os errados, mas se alguém for reverente a Deus, fizer a vontade dele, a esta ele ouve. Então, o ex-cego já discutindo com eles, defendendo toda aquela proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde séculos não se ouvia que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E ele estava vendo o cego de nascença. Estava vendo. Então, o que importava era isso. E os doutores da lei ficavam sem entender. Mas como é que nós vamos desfazer tudo isso? Mas a prova era muito contundente, estava na frente deles ali. Eles não podiam fugir daqui. Aí eles continuam argumentando. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Isso, o cego, né? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Porque tudo só acontece em Deus. Fora de Deus não acontece nada. Replicaram eles e disseram, tu nasceste todo em erros e nos ensina, e o lançaram fora. Até que eles se irritaram. Bom, não tem jeito. Contra esse ex-cego agora, porque ele está vendo, como é que a gente pode falar o contrário? As evidências estão ali. Então eles acharam melhor dizer, tu nasceste todo em erro e nos ensina, e o lançaram fora. E vai embora porque eles encontraram essa forma. Né? Quem é de Deus, no João 8,47, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Não sois de Deus. Então, o João, o evangelista, explica, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Na verdade, nós não podemos levar o pé da letra, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós não podemos levar o pé da letra. Isso é uma força de expressão. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós saímos das mãos de Deus. E estamos voltando
para as mãos de Deus, já que nós fomos criados simples e ignorantes. Então nós estamos voltando através das nossas ações, nessa unificação com Deus, já que Jesus Cristo diz que eu e o Pai somos um. O Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. É isso? Bom, depois disso que ele foi expulso, nós vamos encontrar em João 9:35, eles falando, ele escrevendo: ouviu Jesus que o lançaram fora e encontrando disse: crês no Filho do Homem? Aí foi que Jesus Cristo surgiu para ele. Crês no Filho do Homem? Respondeu ele e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Que era justamente Jesus Cristo, o Filho do Homem. Então isso mostra o quê? Que ele não viu Jesus Cristo depois que ele saiu do tanque de Betesda já enxergando. Ele conheceu Jesus Cristo nesse momento, nessa passagem. Respondeu-lhe, ele disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Que era justamente Jesus. Disse-lhe Jesus: já o vistes, e é ele quem fala contigo agora. Jesus Cristo se apresenta a ele: sou eu, o enviado de Deus, o Filho do Homem, que fez isso contigo. E ele disse: creio, Senhor, e prostou-se diante dele. Você já imaginaram as energias do nosso Mestre amado? As energias que emanavam do corpo, do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez com que aquela mulher Verônica, que sofria de um fluxo sanguíneo, ao tocar no manto de Jesus Cristo, ficou curada instantaneamente. Essa energia que nós precisamos para nos libertar, para que nós cresçamos, para que nós evoluamos dentro das propostas que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então não existe outro caminho, não existe outra vida fora das propostas que Jesus Cristo nos deixou. E outra verdade. Então, se nós realmente queremos estar no caminho certo, precisamos caminhar com Jesus Cristo. Se nós queremos viver a vida certa, precisamos viver a vida que Jesus Cristo veio nos ensinar. E a verdade que nós precisamos aceitar, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ouvindo isso, alguns dos fariseus que estavam com ele disseram: acaso somos nós também cegos? Quer dizer, os doutores da lei, os fariseus, tomaram logo as dores. Por acaso nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis erros. Mas agora dizeis: nós vemos, vosso erro permanece. Eles eram cegos porque só enxergavam aquilo que eles desejavam ver. Só aquilo. Mas Jesus Cristo não nos falou que veio justamente para aqueles que não veem. Porque aqueles que veem, fica difícil você chegar e fazer com que eles despertassem. Precisava de tempo. Tá? Os doutores da lei combateram Jesus Cristo o tempo todo. Porque eles não queriam enxergar aquilo que Jesus Cristo estava mostrando para eles, de forma alguma. Então, como diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, isso quer dizer, nós temos tudo em nossas mãos. Tudo está em nossas mãos para nos fazer felizes, para nos libertar de tudo aquilo que nos prendem, para vivermos em paz. Mas nós não utilizamos dessas ferramentas que nós temos. E que ferramentas são essas? O amor, a caridade e o perdão. A humildade e a simplicidade. Isso quer dizer o quê? Colocar em prática os ensinamentos, os exemplos que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. Ele é o único caminho. Se nós não seguirmos hoje o Mestre, nós vamos seguir amanhã. Se não seguirmos amanhã, nós vamos seguir depois. Agora, quanto mais nós demorarmos, mais nós vamos sofrer. E não é uma dor, não é um sofrimento, é evolução, não. O sofrimento, evolução, é aquele que você sofre numa causa de ajudar o seu próximo. Sim, aí essa dor é evolução, que faz com que nós assim ascendamos aos altiplanos da casa do Pai. Então, essa proposta do cego de nascença, ela é importante. Se o cego estava diante do templo, nós estamos
nós estamos diante de um templo, que somos nós mesmos, o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Vocês se lembram daquela passagem? Quando Jesus Cristo, observando que dois homens subiram ao altar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu estava diante do altar, que é o da nossa consciência. Ele chega e diz: olha, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo e não sou como esse publicano aqui atrás, ladrão e adúltero. Vocês já imaginaram você chegar e falar com Deus, falando de um filho dele nesses termos? O doutor da lei todo naquela imponência diante do altar, dizendo que pagava o dízimo e jejuava 2 vezes por semana. Pronto. Tudo isso aí físico, tudo isso material. Cadê o sacrifício espiritual? E o homem que estava 2 degraus abaixo desse fariseu, cabisbaixo, ele dizia: Senhor, me perdoe porque sou um pecador. Jesus Cristo, falando para os apóstolos, disse: qual foi a prece que foi ouvida? E Jesus Cristo depois disse: a desse homem que falou com sinceridade. Então Deus deseja de cada um de nós a sinceridade das nossas ações. Rezar, suplicar, orar, a gente faz todos os momentos. Mas nós temos a certeza se as nossas preces estão sendo ouvidas, porque se os lábios disserem sim, o coração disser não, ora, não serão ouvidas, de forma alguma. Deus deseja sinceridade para cada um de nós. E por isso é que nós não devemos fugir dessa realidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Nós não temos condições de viver felizes, de avançarmos sem colocar em prática os ensinamentos e os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos o quê? Pelejando há mais de 2000 anos e não conseguimos. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Se nós queremos começar a nossa libertação espiritual agora, ou se vamos deixar para depois. Infelizmente, a nossa proposta aqui é de explicar versículo por versículo, mas para a realidade que nós precisamos viver. É a realidade que a gente precisa viver. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós não podemos fugir da realidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Que seu dizer seja sim, sim, não, não. Passar disso vem do demônio. Nós devemos nos amar assim, uns aos outros, assim como Deus nos ama. Que nós seremos reconhecidos por muito nos amar, não é por odiar. E ele disse mais ainda, para que nós avancemos nesse projeto, nessa proposta de despertar espiritual. Não amontoeis os vossos tesouros aqui na terra, onde as traças, a ferrugem destrói, os ladrões desenterram e roubam. Amontoeis no céu, que é o estado da alma. Que amontoar tesouro esses no céu? Os tesouros da caridade, do amor, do perdão, da simplicidade. Para onde nós formos, esses tesouros vão conosco. Mas os tesouros terrenos que são importantes, eles pertencem ao mundo. E Paulo de Tarso diz que nada trouxemos a esse mundo de coisas materiais e não vamos levar. Então estejamos atentos às propostas que Jesus Cristo veio nos ensinar. Não vamos continuar nos enganando, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar do jeito que nós queremos, sem esforço algum. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse o quê? Peça que tu vai receber, busca que tu vai encontrar, bate a porta de Deus, a porta vai se abrir. Agora a gente tem que saber o que é que está pedindo. Se Jesus Cristo, se ele pedir a Deus que ele venha resolver os meus problemas, ele não vai resolver. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar a resolver os problemas. Ah, mas eu tenho dificuldade porque eu não tenho um caminho. Tem, Jesus Cristo é o nosso caminho. Eu não tenho a luz, Jesus Cristo é a luz. Eu não tenho a vida que Jesus Cristo veio nos ensinar. Então, só depende de cada um de nós. Só depende de cada um de nós. E é o que nós precisamos entender e seguir em frente. Porque nós temos
tudo ao alcance das nossas mãos. Mas pelo livre-arbítrio, nós poderemos continuar do jeito, levando essa nossa vidinha assim, certo? Fugindo dessa realidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Então, o Evangelho é a bússola. O Evangelho é a bússola que direciona as nossas naus em busca do porto seguro, do porto da paz. Nós precisamos fazer esse autodescobrimento, fazer esse mergulho que Jesus Cristo veio nos propor, para que nós cheguemos à autoiluminação. A autoiluminação é a plenitude que nós estamos procurando. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se perder. Isso quer dizer que a gente pode botar o pé na parede, pode botar a culpa em Deus, pode botar em todo mundo, mas que nós vamos chegar, vamos. Então, meus irmãos, agradeço, porque está bem só 2 minutos aqui, agradeço por essa oportunidade de vocês estarem aqui. Nós vamos estar aqui sempre aos domingos às 7 horas, trabalhando cada uma das passagens, e tentando explicar versículo por versículo, para que nós entendamos e tenhamos o Evangelho como libertação. Mas é preciso entender o que Jesus Cristo falou. Lembremos de que Paulo disse, que ninguém toque mais em mim, que eu traga as marcas do Cristo, marcas, dificuldades. Já não sou eu quem vivo, o Cristo é quem vive em mim. As propostas de Jesus Cristo vivendo dentro de cada um de nós através das nossas ações. É assim, meus irmãos, que nós precisamos nos libertar, acreditar que, na verdade, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é tudo o que nós precisamos. Sem Jesus Cristo não há felicidade, não há paz. Por isso é que ele disse, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo dá. Por isso é que nós temos dificuldade de entender Jesus Cristo. Porque ele não veio oferecer a paz do mundo, de forma alguma. Então, gratidão mais uma vez, agradeço a vocês por essa oportunidade. E no próximo domingo nós vamos estar aqui trazendo outro tema, para que nós trabalhemos assim, para que nós nos auto-iluminemos. Nós temos condições de ser felizes. Nós vamos ser felizes. Vamos começar agora. Não deixar para amanhã, não. Amanhã ou depois é mais sofrimento, é mais tristezas. E nós, até quando nós vamos suportar tudo isso? Se nós temos a luz à nossa disposição, se nós temos o caminho. Então vamos seguir agora. Vamos tomar essa decisão agora. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Gratidão, meus irmãos. Muita paz.